Olá pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de história, para mais um novo conteúdo da segunda unidade, conteúdo que vai cair na nossa prova de história, que é referente aos Estados Unidos, conteúdo que vamos falar dos Estados Unidos, mas é os Estados Unidos lá do século XIX. O que eram os Estados Unidos no século XIX? Vamos entender um pouco isso, né, no sentido da formação desse país lá no século XIX. E é referente ao capítulo 8, os Estados Unidos no século XIX. Tem logo uma imagem aqui, né, chamada Marcha para o Oeste dos Estados Unidos, foi marcada pela expansão territorial em direção ao Pacífico, na segunda metade do século XIX, né, quando boa parte da população que vivia na parte leste do território estadunidense, uma parte em busca de terras, riquezas, recursos naturais e por aí vai, vão sentido a o oeste do território, né? Por isso que tem um filme chamado Far West, né? Sentido oeste em busca por territórios. Nas décadas seguintes, a independência norte-americana, ocorrida lá em 1776, os colonos avançaram sobre territórios vizinhos, tomando-os pela força das armas ou comprando-os das metrópoles europeias. Em menos de um século, transformaram-se em uma potência continental, ocupando uma região que ia do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, se tornando um país extremamente estratégico, né, para as grandes rotas marítimas comerciais daquele contexto. Na chamada Conquista do Oeste, os colonizadores dizimaram os povos nativos. Estima-se que no início do século XVII, a região hoje correspondente aos territórios dos Estados Unidos e do Canadá fosse ocupada por cerca de 10 milhões de indígenas, 10 milhões de povos nativos na América do Norte, no que hoje conhecemos como América do Norte. E nos primeiros anos do século XXI, esse número não chega a 3 milhões. Por quê? Porque a forma de como se deu o processo de ocupação, o processo de organização da sociedade, foi de extrema e brutal violência contra os povos nativos, né? E aí esse capítulo, em modo geral, aborda a história dos Estados Unidos, que foi tratada muitas vezes de forma romântica nos filmes de faroeste, nos quais os corajosos cowboys partiam para as regiões remotas e enfrentavam tribos de indígenas selvagens. Os indígenas eram representados como um entrave à expansão da civilização e do suposto progresso traduzidos pelo homem branco. Uma falsa uma falsa perspectiva simplesmente ideológico que foi difundido de forma muito forte no século XIX, que infelizmente alimenta pessoas até hoje nesse sentido, né, de dizer que o homem branco que é o civilizado e o homem indígena que é o selvagem, o bárbaro. Vale lembrar que o governo atual tem esse tipo de mentalidade e por isso que desrespeita, né, o nosso atual governo atual desrespeita a floresta amazônica, os povos nativos e por aí vai. Vamos lá, capítulo 1 aí, o primeiro tópico 1, a expansão e o destino manifesto. Os governantes dos Estados Unidos, pessoal, eles incentivaram o processo de migração, né? Vieram muitos colonos para ocupar, com o intuito de utilizar-se, ocupar-se para viver e utilizar-se para atividade produtiva, principalmente agrícola no primeiro momento, nas terras do sul e oeste. Desta forma, o intenso fluxo migratório, vindo principalmente da Europa, multiplicou rapidamente a população estadunidense. De 2,4 milhões em 1775, ela chegou a mais de 7 milhões em 1820, saltando para perto de 90 milhões em 1890. O salto significativo da população foi muito dessa
abertura para a ascensão de imigrantes, né? Em 1803, o governo estadunidense estabelecia seu domínio sobre a Louisiana, comprada da França, sobre a Flórida, em 1819, comprada da Espanha, e sobre a região do norte do México, após vencê-lo na guerra em 1848. E finalmente sobre o Alasca, comprado da Rússia em 1867. O Havaí foi incorporado em 1959, tornando-se o 50º estado membro dos Estados Unidos da América. Olha toda a trajetória, né? Lógico que não só foi, não ocorreu o processo de formação do território estadunidense simplesmente com a compra das metrópoles, da compra dos países dominantes da época, mas também com o processo de invasões, né? Dominação dos terras dos povos indígenas. Outro estímulo para a ocupação dos territórios a oeste foi a descoberta do ouro na Califórnia, por isso que muitos seguiram para o oeste, né? Atraindo um imenso fluxo da população. Os pioneiros, além dos diversos incentivos governamentais, também contaram com a expansão das ferrovias, cuja rede saltou de 14 milhões de quilômetros em 1865 para 140 mil quilômetros em 1914. Esse salto foi significativo, muito por conta, primeiro, da atividade de mineração, que cresceu, ficou em alta, a concentração populacional, que se estabeleceu tanto no leste do território como no oeste, e toda a reorganização econômica e todo o processo de infraestrutura aplicada que teve necessidade por conta do crescimento populacional. A expansão territorial, o crescimento demográfico e o rápido desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foram interpretados pelos estadunidenses como a prova de um destino glorioso, traçado por Deus. Essa crença, ainda muito presente naquela sociedade contemporânea, é conhecida como a doutrina do destino manifesto. Essa doutrina do destino manifesto é basicamente a exaltação do progresso norte-americano para se tornar a grande nação e o grande país poderoso, né? A conquista do Oeste vista pelos indígenas. Esse texto aqui é importante para saber como é que se deu isso, por que você não vê muitos povos indígenas em filmes norte-americanos ou em documentários, é muito pouco, ou de fato em telejornais sobre o que são os povos indígenas nos Estados Unidos e por aí vai, né? Durante o avanço dos conquistadores para o oeste, muitos indígenas morreram em decorrência de doenças trazidas pelos europeus ou foram assassinados durante conflitos. Diversos grupos resistiram ao avanço do colonizador, realizando ataques, surpresas e emboscadas, que muitas das vezes resultavam na morte dos inimigos. No entanto, a superioridade bélica dos colonizadores prevaleceu, e no final do século XIX, grande parte dos povos nativos indígenas da América do Norte tinha sido extinta. Os indígenas da América do Norte, né? E aí eu vou mostrar aqui um pouco sobre a dizimação para você ter ideia, né? Diminuição de forma frequente. Como foi brutal. A diminuição do território indígena nos Estados Unidos entre 1492 e 1977. Olha a situação real como fica hoje, né, do povo indígena. Praticamente inexistente, né? Vale lembrar que isso foi fruto de roubo, saque, destruição, matança por parte desse faroeste, né? Faço essa questão para a gente corrigir, trabalhando com os documentos, tá bom? Posteriormente nós vamos corrigir. Vamos lá, segundo tópico e último dessa primeira parte da aula. A Guerra Civil, que aí tem mais o terceiro e quarto tópico que eu vou deixar para a segunda parte da aula. A Guerra Civil, 1861 a 1865. A colonização dos Estados Unidos não se deu de maneira uniforme. Enquanto o Norte desenvolvia uma economia baseada na manufatura e no comércio, a parte Sul tinha uma economia agroexportadora e escravista. Após a independência, para proteger a produção industrial,
Os empresários do norte pressionavam o governo para importar taxas elevadas aos gêneros importados. Isso, porém, prejudicava os fazendeiros dos estados sulistas, que eram obrigados a pagar mais pelos produtos manufaturados. Na segunda metade do século XIX, as divergências políticas entre os estados sulistas, que apoiavam a escravatura e o livre comércio, e os nordistas, que apoiavam a abolição e o protecionismo, acabaram provocando uma guerra civil, também conhecida como Guerra de Secessão. Guerra de Secessão é divisão, é cisão, tá bom? Onde quase ocorreu um cisma no que hoje chamamos de Estados Unidos da América. Né? O estopim do conflito foram as eleições presidenciais de 1860. A vitória de Abraham Lincoln, do Partido Republicano, representando os interesses do norte industrialista, levou a Carolina do Sul se separar dos Estados Unidos e elas se juntaram a mais 10 estados sulistas que formaram os Estados Confederados da América, com a capital Richmond, na Virgínia. E os demais estados formavam os Estados da União. Né? E aí isso gerou um conflito entre os Estados Confederados da América versus os Estados da União. Aqui o mapa, basicamente como estava estruturada essa guerra civil, os quais estados que estavam em torno dessa guerra. Em 1861, o Estado Nacional, né? Os Estados da União declaram guerra aos confederados. Após 4 anos de violentos conflitos, que provocaram cerca de 620 mil mortes e uma grande destruição nos Estados Confederados, o Norte venceu o Sul graças à sua superioridade econômica e tecnológica. Em 1863, durante a Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln decretou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Porém, 5 dias após a rendição dos sulistas, em 14 de abril de 1865, Lincoln, que havia sido reeleito a presidente, foi assassinado. O evento desencadeou em conflitos envolvendo questão racial que marcariam os Estados Unidos nas décadas seguintes. E aí, fruto mesmo até hoje da segregação racial, que se perpetuou até os anos 60, com leis racistas e por aí vai. Em modo geral, foi um conflito entre programas distintos, programas de governos, vamos dizer assim, e planos econômicos distintos da região sul do território americano para a região norte do território americano. O sul era agroexportador, dependia disso para sua sobrevivência, no sentido do plano macroeconômico, e o norte era industrializado, tinha um viés mais liberal, no sentido de acabar com a escravidão, né? Se alinhando mais com uma lógica inglesa, e por aí vai. Aí, no final das contas, teve a Guerra de Secessão, pela essa disputa, e o resultado foi a Guerra do Estado da União, e posteriormente vai se consolidar-se com o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos da América. E aí, até mais, eu vou finalizar, e a segunda parte eu termino com vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.